Eu estou vestido e revestido, porque eu vesti a camisa e depois joguei paletó por cima. Na verdade, eu vou sentir mais calor do que vocês. É ou não é? Então tem esse negócio ainda. A gente pode sentir mais um calorzinho do que quem está vestido. Porque quem está revertido já tem outra roupa por cima da camisa. Então, a primeira coisa que o ser humano faz, ele veste de quê? Salvação. E depois ele se reverte. O batismo com o Espírito Santo é um revestimento, porque quem recebe batismo com o Espírito Santo são os salvos. Batismo com o Espírito Santo não é para ímpio. Batismo com o Espírito Santo não é para prostituto, não é para droguista, não. Batismo com o Espírito Santo é para aqueles que aceitam Jesus como Salvador. Então tem muita diferença as coisas. E nós vamos falar a respeito do batismo com o Espírito Santo. O batismo significa o quê? Mergulho. E quando a gente recebe o batismo no Espírito Santo, a gente mergulhou, Jesus nos mergulhou nós na pessoa bendita do Espírito Santo. É mergulho, imersão. E Jesus me deu uma oportunidade, um privilégio de ser batizado com o Espírito Santo com 12 anos de idade. 12 anos de idade, Jesus me batizou no Espírito Santo. Me batizou no Espírito Santo e com fogo. E a chama está acesa até hoje. Digo para os irmãos que batismo com o Espírito Santo é uma experiência. É uma experiência. Existem duas coisas, teoria e prática. Essa é a realidade. Existe a prova teórica, depois vem a escrita e depois vem a prática, né? Aí a prática o negócio muda. Quem tem medo não encara a prática, porque lá vai encarar carreta, caminhão. Né? E aí? Enquanto que está só na teoria, tudo bem. Enquanto está só na escrita, é uma maravilha. Agora, quando pode para a prática, você vai ter que encarar a pista, ônibus pesado passando de 1000 por hora perto de você, caminhão, carreta, aí o negócio pega. Então, o que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte: enquanto que eu estou falando da pessoa bendita do Espírito Santo, eu estou vivendo na teoria. Mas eu quero dizer para os irmãos que da teoria tem que ir para a prática. E quando a gente vai para a prática, meu irmão, aí o negócio pega. Aí você vai encontrar os ônibus, os carretão da crítica, da zombaria, da perseguição, aí o negócio pega. Mas a gente está revestido para nós testemunhar do Evangelho com mais ousadia, com mais coragem, com mais trepidez. Batismo com o Espírito Santo é para isso. Digo para os irmãos que antes de ser batizado com o Espírito Santo, tinha vergonha de entrar na igreja. Nascido e criado na igreja com vergonha de entrar na igreja, nunca vi isso? Eu era tão acanhado que até para cantar o Zinho da harpa era ruim. Como diz o Cadu, hoje eu estou ousado até demais. Hoje eu sou ousado, eu digo para os irmãos, eu sou ousado mesmo. Para pregar, para cantar, é ousadia. E eu não quero perder isto. Mas para isso acontecer, precisou de ser batizado com o Espírito Santo. É a lição que nós vamos falar hoje. Eu quero participação de todos os irmãos, falando a respeito. Vocês observam bem, se Jesus não tivesse nascido, morrido e ressuscitado, nós ia pregar o quê? Nós estávamos no Isaías 7 até hoje. Portanto, diz Deus, e uma virgem conceberá e dará à luz e o seu nome será Emanuel. Nós estávamos nisso até hoje. Estava ou não estava? Nós estávamos nisso até hoje, irmão.
Se Jesus não tivesse nascido e ressuscitado, tivesse morrido e ressuscitado, nós estávamos pregando isso. O que nós tínhamos que pregar era isso. A profecia. O menino nos nasceu, um filho nos deu, o seu principal estava sobre os seus ombros. O seu nome será Emanuel, quer dizer Deus conosco. No entanto, parecia que estava só na teoria, né? Mas o negócio vem na prática, sai da teoria e vem na prática. E a Bíblia diz que Jesus nasceu no ventre de Maria, morreu e ressuscitou, e hoje está vivo. O que nós temos que pregar? Jesus ressuscitou e está vivo. Essa é a mensagem nossa hoje. Que a mensagem do profeta Isaías, ela cumpriu. Literalmente. E a promessa do batismo com o Espírito Santo, isso é uma promessa. Batismo com o Espírito Santo é o que mesmo? Uma promessa. Uma promessa. E essa promessa é para todos ou para alguns? O que vocês acham? Batismo com o Espírito Santo, irmão, a promessa é para todos. Diz a Bíblia que é tanto porque estão de perto, de longe, e tantos quanto o Senhor, vosso Deus, chamar. Então isso é promessa, isso é para todo mundo. Glória seja dada o nome de Jesus. É o meu jeito de salvação. A salvação é para todos, não é? Salvação não é para todos? A salvação é para todos, mas precisa correr atrás dela, não precisa não. Hã? A salvação não é para todos? Mas fica de braço cruzado para ver se ela vai lá. É aí que está o problema. Salvação é para todos, mas o camarada precisa querer ser salvo. E batismo com o Espírito Santo é promessa, mas é para pessoa precisa querer ser batizado com o Espírito Santo. Se ele não querer, também. Se ele não buscar dons espirituais, irmão, é buscado. Isso não é assim. Paulo escreveu e disse assim, buscai com zelo. Não é assim? Tem que ter até zelo no negócio ainda. Aí eu vejo uma turma de gente desmazelado, rapaz. Ainda tem a cara de pau, fala assim, eu tenho os 9 dons. Falei, tá abençoado. Como é que pode? Esmazelado que não é. Chega nenhum. Tem nem como explicar que jeito ele. Ainda tem a maior cara de pau falar que tem 9 dons. Depois eu tenho 12. Falei, misericórdia. Mas não é assim não, irmão. As coisas de Deus nem. É muito sério as coisas de Deus. E nós vamos falar a respeito do batismo com o Espírito Santo. Verdade, o textual diz assim, porque na verdade. Como é que está escrito aí? Olha para você ver. Isso era João. Na verdade, João batizou com água. Porque, irmãos, o ser humano, ele tem uma tendência. Essa é a tendência do ser humano. De agarrar com as pessoas. E quando pensa que não, ele já passa mais a adorar uma pessoa do que o próprio Deus. E o João teve essa cautela. Porque senão... o povo ia idolatrar João. Ia ou não ia, gente? Principalmente quem batizou Jesus nas águas. Misericórdia, meu irmão. Se João não teve um cuidado, eles iam colocar uma estátua dele. Esse aqui é o cara. Batizou o Salvador do mundo. Hã? Se Moisés abriu o mar vermelho, Satanás está procurando até hoje para fazer uma estátua dele, irmão. Só que Deus é tão sábio que o Moisés morreu e Deus fez o sepultamento dele e o diabo não sabe. Está escrito ou não está, irmão?
Você acha que o diabo ia estar querendo o corpo de Moisés para quê? Com certeza era o maior ídolo. Era ou não era, irmão? Se o Pedro, lá na Itália, Pedro e Paulo falam, falta pouco brigar na rua. Os italianos lá, falar de Jesus com eles é uma briga, mas fala de Paulo e Pedro para eles. Falta pouco ressuscitar o Pedro e Paulo carregando nas costas. Mas fala de Jesus para ver. Não aceita. Mas falar de Paulo e Pedro é um problema sério. Imagina aí que o João Batista, ele teve tanta cautela que alguém chegou perto dele e dizia: tu é o camarada mesmo? O João falou assim: não. Tá vindo um aí, vocês estão admirados porque eu prego? Vocês estão admirados porque isso está acontecendo? Vocês não viram nada ainda. Tá vindo um aí, ó. Ô, glória. Quando ele chegar aqui, vocês vão ver o pau quebrar nessa região aqui. Ele é mais poderoso do que eu. E eu não sou digno nem de abaixar e desatar a correia da sandália dele. E esse vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Olha o que o João disse. Aí eles arrumam a idolatria para cima de João e falam assim: olha, chegou lá perto de João e diz assim: João, aquele que você batizou no Jordão está fazendo mais discípulo do que você. E aí? E João falou assim: importa que ele cresça e eu vou diminuindo. Ei, meu Deus, está precisando tanto do João hoje, não está? Hã? Oh, meu Deus do céu. Está precisando de muito João, meu Deus do céu. Precisando de João hoje. Porque hoje, irmão, tem um negócio: eu faço, eu determino, eu faço, eu determino, eu sou, eu faço, eu sou melhor. Se eu não estiver lá, nada acontece. Ai, turma de besta. Não faz nada, irmão. Jesus diz assim: sem mim, glória seja dada o nome de Jesus. Sem Jesus, irmão, nada podemos fazer. Mas a Bíblia diz assim: mas com Jesus nós somos mais do que vencedores. Mas é com Jesus, sem Ele, nada. Verdade prática, como é que está escrito? Ser batizado com o Espírito Santo é uma experiência espiritual perfeitamente distinta da nossa conversão e é para nós. Essa é uma verdade apresentada nas Escrituras. Muito bem, é uma experiência. Experiência. Todos nós, todos aqueles que aceitam Jesus como Salvador e é salvo na pessoa bem de Jesus, não tem experiência? Tem ou não tem? Se o camarada não tiver experiência da salvação dele, ele não vai ter experiência de quê? Todos têm a sua experiência da salvação. O batismo com o Espírito Santo, todos que é batizado com o Espírito Santo, ele tem uma experiência. E só tem essa experiência aquele que é batizado com o Espírito Santo. Quem não é batizado com o Espírito Santo não consegue ter essa experiência do que é batizado. Só tem experiência daquele que é salvo em Cristo Jesus. Quem não é salvo em Cristo Jesus não vai ter experiência de um salvo. Concorda comigo, irmãos? Não tem outra alternativa. Como que o camarada não é salvo vai ter experiência de um salvo? Não vai ter. Essa é a verdade. Agora tem gente que fala assim: ah, fulano de tal, estou achando que não é. Irmão, é onde eu falo. Salvação. O camarada, num certo dia, falou assim para mim assim: mas os crentes, quando morrem, você tem convicção que ele foi para o céu? Eu falei: ô, para. Quando eu falo de salvação, não me coloca nessa não. Salvação, eu só falo dela. A glória a Jesus. Não me fala agora de salvação. Para onde fulano foi? Não me fala isso. Deixa para lá, que eu seguro no que está escrito. O homem está ordenado a morrer uma, vindo após isso
Porque eu falo que o camarada precisa aceitar Jesus como Salvador para ser salvo. Agora, o dia que ele morre, aí é com ele e Deus. Não é comigo. Essa é a realidade. Então, a gente tem que analisar essas coisas. Então, irmãos, quando a pessoa está falando que eu sou salvo, eu não questiono nada. Quem está falando que ele é salvo é ele, porque ele tem experiência da salvação. Quem tem que ter experiência de salvação é ele, não é eu. Eu tenho experiência da minha. Não é, meu Manel? Ai, quem tem que ter experiência de salvação é. Agora, eu tenho experiência da minha salvação. Agora, a experiência de salvação do Hamilton, não é eu que tenho, é ele. E tem muita gente que quer se meter na experiência de salvação dos outros. Aí não funciona. A Bíblia diz assim: com o coração se crê para justiça, e com a boca faz confissão para salvação. Essa é a experiência que eu tenho. Eu creio no meu coração que Jesus Cristo é o Senhor, e confesso com minha boca que eu sou salvo na pessoa bendita de Jesus. É a minha experiência que eu tenho. Glória a Jesus. Agora, se eu creio de todo o coração que Jesus Cristo é o Senhor, o Salvador do mundo, e eu confesso com a minha própria boca que eu sou salvo, quem é os outros para entrar nessa? Não é, irmão João? Não tem jeito de ninguém questionar isso comigo. É a convicção minha. É o que eu penso, é o que eu falo, é o que eu acho da minha vida, da minha salvação é isso. Aí o camarada outro dia falou comigo: mas pastor Joãozinho, você não pode ter certeza da sua salvação. Eu falei: claro que tem. Se eu não tivesse certeza da salvação, eu estou fazendo o que no evangelho? Perdendo tempo? Jogando conversa fora? Não, eu tenho certeza, convicção, com muita fé, com muita credibilidade, que eu sou salvo na pessoa bendita de Jesus Cristo e acabou. E quantos têm essa certeza? Convicção, irmão. Nós temos que ter convicção. Glória a Deus. Ah, mãe, eu acho. Então pula fora. É verdade é essa, irmão. Eu acho, eu penso, eu estou meio desconfiado. Não. Evangelho, irmão, não tem esse negócio que eu acho, eu estou desconfiado, não. Evangelho, eu acho, não existe nada dentro do evangelho, esse negócio de meio termo. O evangelho é tudo ou nada. Ou eu sou salvo ou eu não sou salvo. Sim. Exatamente. Pronto. É a hipótese. A segunda, bem-aventurados são aqueles que desde já no Senhor dormem. Essa é a minha convicção da minha salvação. Amém? Tem uma alternativa. Essa é a realidade. Então, irmão, nós não temos esse negócio de ficar com meio termo, não. Você quer ver eu ficar chateado quando eu saio do crente com a paz do Senhor? Paz do Senhor, meu irmão. Aqui aquela alegria, irmão. Eu gosto da paz do Senhor com alegria. Paz do Senhor, meu irmão. Paz do Senhor. Como é que tá, irmão? Tudo bem? Mais ou menos. Ô, crente ruim. Pelo amor de Deus. Ou tá bom, ou tá ruim, ué. Não existe negócio de mais ou menos, não, gente. Ou tá bom, ou tá ruim. É ou não é, irmão? Tem gente que fala assim: mas eu tô meio alegre. Eu tô meio alegre. Não existe negócio de meio alegre. Eu tô alegre, eu tô triste. Não é assim, irmão? Glória a Jesus. Tem que ser, irmão. Sim. Ajuda ele aí. Apóstolo Tiago diz: se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Todo. Não muda. É todo, irmão. Tem que ter comunhão. Essa é a realidade.
Vamos à introdução? Quem pode ler a introdução aí? Eu só vou explicar, eu não vou ler hoje não. Lê o primeiro ponto. O que significa o batismo no Espírito Santo? O Novo Testamento nos ensina que a salvação é uma coisa e o batismo no Espírito Santo é outra. São duas bênçãos espirituais distintas concedidas por Deus em Cristo. Prossiga. O fenômeno do pentecostalismo. João Batista anuncia que Jesus é o que batiza no Espírito Santo. Nesse sentido, ser batizado no Espírito Santo é identificado como receber poder do alto e a promessa de seu Pai. Os discípulos deveriam esperar no seu cumprimento em Jerusalém. Não há dúvidas em que a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes é uma referência a esse batismo. Chegamos a essa conclusão também pela explicação do apóstolo Pedro aos demais apóstolos. Isso reforça a ideia de que, cheios do Espírito Santo, no presente contexto, se refere a ser batizado no Espírito Santo, mas, em outras partes do Novo Testamento, indica uma vida de plenitude e no fervor do Espírito, duas bênçãos distintas. Quem nasceu de novo tem o Espírito Santo. Essa verdade é ensinada com clareza no Novo Testamento. O Espírito habita em todos os crentes em Jesus, seja eles pentecostais ou não. Quem não tem o Espírito não é cristão. Sabemos que a experiência de ser batizado no Espírito Santo é distinta da experiência da conversão, porque os discípulos já tinham a vida eterna e o Espírito mesmo antes do dia de Pentecostes. Todos os presentes no Senado, na ocasião do descida do Espírito Santo, eram crentes. E isso confirma a nossa doutrina pentecostal de que a bênção de ser batizado no Espírito Santo é distinta da conversão. Conceitos teológicos. Ser batizado no Espírito Santo inicia o crente no serviço à não salvação. Isso significa ser revestido do poder do alto e diz respeito à capacitação dos crentes em Jesus para a expansão do Evangelho e edificação espiritual. Trata-se de uma experiência que ocorre após ao ajunto à regeneração. Todas as promessas sobre o batismo no Espírito Santo se cumprem integralmente no derramamento de Pentecostes e continua até a atualidade. Cremos e ensinamos que tal experiência Deus disponibilizou para todos os crentes, homens e mulheres, jovens e idosos, escravos e livres, em todos os lugares e em todas as épocas. Muito bem. Quer falar alguma coisa, filho? Os irmãos têm alguma coisa de que quer fazer alguma pergunta em cima do texto? Olha bem. Primeiro ponto. O que significa batismo no Espírito Santo? A diferença distinta, duas coisas distintas aqui: salvação, batismo com o Espírito Santo. Não podemos confundir essas coisas. Batismo com o Espírito Santo não é salvação. Concorda comigo? Batismo nas águas também não é salvação. É o contrário. Você não é salvo depois que você batiza nas águas. Você é salvo para ser batizado nas águas. Então, salvação primeiro, aí depois vem. Meu irmão, fui fazer
Tipo, foi fazer o discipulado dos adolescentes da Matriz, uma época. Para mim conseguir colocar isso na cabeça deles, foi difícil, viu, meu irmão? Eles pensavam que... Eu falei, então vocês estão fazendo o que na igreja, então? Vocês estão na igreja sem ser crente? Tem muita gente que pensa, pô, que ele só é salvo depois que ele batiza nas águas. Vocês acreditam nisso? Hã? Ó, irmão, tem muito pentecostais que tá com isso na cabeça. Né, pastor? Porque se uma pessoa aceitar Jesus hoje e ele não der tempo de batizar, se ele morrer, vai pro céu, tá salvo, né? É a mesma coisa, ladrão na cruz do Calvário, ladrão na crucificação lá. Hã? Batizou? Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Eu vou falar num batismo que ninguém fala nele. Só tem um batismo que salva. Quem já viu falar nele? Hã? Só tem um batismo com... A Bíblia diz no batismo com o Espírito Santo. A Bíblia diz que no batismo nas águas. E a Bíblia diz em outro batismo que é muito difícil você falar na igreja, que é o batismo em Cristo. Está registrado lá no livro de Gálatas. E todos foram batizados em Cristo. Antes de nós ser batizados nas águas, o nosso dever principal é ser batizado em Cristo. Se não for batizado em Cristo, não pode batizar também nas águas. O único batismo que salva é o batismo em Cristo. A Bíblia diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Esse batismo é em Cristo e não em água. Quem crê em quem? Ide por todo mundo pregar o evangelho. O evangelho fala de quem? Então você precisa acreditar no evangelho de Cristo e ser batizado em Cristo. Glória seja dada o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de eu ser batizado nas águas, primeira coisa que eu tive que fazer é batizar em Cristo. Glória a Jesus. Depois vem o batismo nas águas. O batismo com o Espírito Santo, ele pode acontecer só depois que a pessoa é batizada nas águas? O que vocês acham? Hã? Uma tia que ela estava dentro, uma tia minha, ela estava dentro do córrego para ser batizada. E Jesus batizou com o Espírito Santo andar a descer. Olha bem, irmãos, o batismo com o Espírito Santo, isso não tem regra. Exatamente. Lá no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, o Cornélio foi só enquanto decidiu lá e o Espírito do Senhor caiu sobre eles foram batizados com o Espírito Santo, magnificou o nome do Senhor. Eu batizei nas águas, eu estava com 14 anos de idade, mas com 12 anos de idade, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Porque o batismo com o Espírito Santo é para os salvos. Isso é coisa linda demais. Eu já vi, o dia que eu batizei nas águas, eu vi um monte de gente, amigos, companheiros, nascidos no Evangelho, batizando nas águas junto comigo. Quando o pastor jogava eles no fundo da água, quando eles voltavam batizados com o Espírito Santo. Era difícil para segurar nas águas, era o trabalho. Entendeu, irmão? Isso aí a gente vê isso quase direto nos batismos que a gente vai. Pessoa sendo batizada nas águas, quando eles mergulham nas águas, eles voltam batizado com o Espírito Santo e com fogo. Isso é coisa linda demais. Mas batismo com o Espírito Santo é o seguinte: muitas das vezes a gente até faz, mas batismo com o Espírito Santo, irmão,
Você pode receber batismo com o Espírito Santo lavando roupa na sua casa, fazendo comida, limpando casa, lá no serviço, dentro do ônibus, no colégio. Não tem lugar para você ser batizado com o Espírito Santo, porque quem batiza com o Espírito Santo é Jesus de Nazaré, não é o homem. Isso pode ser em qualquer lugar. Já vi gente sair da igreja alegre e não receber batismo com o Espírito Santo, mas quando chega em casa ele é batizado com o Espírito Santo. E aí, como é que explica um negócio desse? Como é que explica um negócio desse? Dentro da igreja alegra, chora e não recebe, vai embora para casa. Quando chega em casa, Jesus batiza com o Espírito Santo. Aí não tem. É só glorificar o nome de Jesus, irmão. Já vi gente ser batizada com o Espírito Santo no serviço. Sim. Ajuda ele. Eu já li no livro Nossas Raízes, que fala que o soldado em Belo Horizonte estava na posição dele ali, de trabalho, parado, e ele foi batizado com o Espírito Santo ali, sozinho. Tem, é verdade essa, irmão. Glorificado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixa eu contar um negócio, vocês vão achar até engraçado. Tinha um crente que tinha vontade de ser batizado com o Espírito Santo tanto. Ele dormiu e ele acordou falando em línguas estranhas. Foi batizado com o Espírito Santo. Essa obra não é o homem que faz, essa obra é Jesus quem faz ela. E o jeito que ele fazer está bem feito. Glória seja dada o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sim. Mas eu penso, irmão pastor, sobre essa experiência distinta. Então tem um grupo que é participante e o outro é só distinto. Então faz uma separação, não é? Então penso assim, se é que a separação não é assim acepção de pessoas, ou a pessoa está no grau mais de baixo, ou ser nota baixa, não? Não. Ainda aqui uma coisa aqui, que fala aqui no texto que irmão leu, né? Agradecida do Espírito dos crentes, isso confirma a nossa doutrina pentecostal, de que o batismo do Espírito Santo é destino da conversão. Nossa doutrina pentecostal, irmão. Isso é que eu fico preocupado, porque todas as igrejas falam no Espírito Santo e diz que realiza pelo Espírito Santo. O sábado atrasado, os irmãos de Vila Velha, numa reunião na igreja, diz que ia ter uma programação com o título Uai, Ondas Altas. E aí ia haver festas e alegrias e muitas celebrações ali. Uau, Ondas Altas. A gente pensa que todos esses grupos é batizado no Espírito Santo, o líder, né? Eu fiquei pensando, está aqui. Agora, ainda, se cumpre integralmente o derramamento de Pentecostes. Nós vemos pela Bíblia que foi derramado o Espírito Santo. Pentecoste era o dia da festa judaica. Então, o derramamento não foi de Pentecoste. O derramamento foi do Espírito Santo. Exatamente. O irmão pode falar. É isso mesmo. O distinto, as coisas distintas, não é fazer acepção de pessoas. O comentarista frisou duas coisas distintas. Ele disse no início que o batismo com o Espírito Santo não é a salvação. Isso é outra coisa à parte. A salvação é uma coisa. Porque tem muita gente que pensa que por ele não ser batizado com o Espírito Santo, ele não é salvo. Tem muita gente que pensa assim, com negócios malucos aí. Mas não é assim. Então, o batismo com o Espírito Santo é simplesmente uma coisa que Deus dá para o ser humano, para ele pregar o Evangelho com mais ousadia. Simplesmente. É um revestimento de poder.
Como disse o apóstolo, Jesus disse para Pedro: Pedro, quando tu converteres, tu vai confirmar isso para os seus irmãos. Pedro confirmou mesmo. Porque depois do movimento, do agir de Deus no dia de Pentecoste, na vida de Pedro, Pedro não foi mais aquele Pedro que quando seguia a Cristo, não. Quando ele seguia a Cristo, ele negava Cristo, ele se metia o nariz em tudo. Mas depois do Pentecoste para lá, velho, o Pedro encarava o negócio de cara a cara. Até que ele até escolheu a forma que eles eram para fazer com ele na sua morte. Não me crucifica de cabeça para cima, que eu não quero ser igual a ele. Me crucifica de cabeça para baixo. Mas ele não negou a fé. Então aqui o distinto aqui não é fazer acepção de pessoas, é que todos aqueles que aceitam Jesus são salvos na pessoa bendita de Jesus. E agora, o batismo com o Espírito Santo agora, os salvos estão debaixo de uma promessa. Eis que sobre vós envia promessa de meu Pai. Sim. Sim. Muito bem. O nosso irmão está falando aqui a respeito de uma doutrina do calvinista, a respeito de salvação, que eu estou vendo de olhos nus essa doutrina chegando no centro, no seio dos assembleanos. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não existe isto. Não existe isto. Quando o homem aceita Jesus como Salvador, a Bíblia diz assim: aquele que permanecer até o fim será salvo. Então, esse negócio que eu aceitar Jesus como Salvador e dar uma voltinha lá fora, tomar umas cachaçinhas, prostituir e tá salvo do mesmo jeito? Oh, mas ficou fácil demais, velho. Não, aí não dá pra engolir isso aí não, filho. Não, dá não. Mas vez salvo, salvo para sempre, não existe. A salvação, irmão, é na pessoa bendita de Jesus. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não estou falando duas coisas: salvação e batismo com o Espírito Santo. Tudo que está contido na Bíblia Sagrada, todas as promessas que está contida na Bíblia Sagrada, ela é condicional, sim ou não? Todas. Condicional. Não adianta querer forçar a barra, não adianta querer empurrar benção de garganta abaixo de ninguém. Conversa fiada. Então hoje eu posso ter umas dificuldades até em pregar hoje no Evangelho, mas essas dificuldades eu vou ter. Eu tenho estragado muita campanha por aí afora aí, viu? Eu tenho estragado muita campanha por aí afora aí. E eu tô para isso mesmo. Eles fazem umas campanhas malucas lá, dão uns temas doidos lá e colocam para pregar, meu filho, aí eu vou e poco. Trem tá fora de regra, como é que eu vou entrar? Eu não tenho que fazer os outros gostar das coisas, não. Eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para pregar o Evangelho. E o Evangelho, irmão, é reto. Eles me deram um tema uma vez para me pregar, lá em Colatina, dizendo assim: e a glória resplandeceu no átrio do templo. Outro tema bonito. Peguei um papelzinho, coloquei no bolso, falei: em casa eu vou pregar.
vou preparar para a mensagem me pregar. Aí eu descobri, irmão, que a glória que resplandeceu no átrio do templo, ela estava saindo. Aí eu tive que pregar o porquê que a glória saiu. Aí o bambu quebrou. Bambu gemeu. Se a glória estava saindo, eu tinha que pregar o porquê que a glória estava saindo. A glória estava saindo por causa do pecado, por causa da idolatria, por causa... Daí o bambu lascou. Falei, hoje também está diferente também, não. A glória está saindo também porque tem muita idolatria aqui dentro. E o bambu quebrou. Nunca mais me convidou para pregar lá. Graças a Deus por isso. Então, quando me convidam para pregar em campanha, eu já falo como é que é o tema. Assim. Falei, vou analisar, depois ligo para você, viu? Para mim não estragar só a festa lá, viu? Porque hoje eu virei estragador de campanha. Irmão, não tem jeito. Então vamos lá. Nós, irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ouça dizer para você. Preste bem atenção a isso. Não esqueça. Nós só somos chamados de pentecostais porque Jesus derramou o Espírito Santo no dia da festa de Pentecoste. Mas vocês percebem que a Bíblia diz que Israel tinha 7 festas. E se fosse derramar no dia da fé do pães asmo, o nosso nome tinha que ser os asmo. Você acha que nós íamos ser chamados para o Pentecoste, irmão? Não ia ser chamado de Pentecoste, não. Nós só somos conhecidos de pentecostais porque o batismo, o derramamento do Espírito Santo aconteceu no dia de Pentecoste. Por causa disso que nós somos pentecostais. Se não fosse outra festa, o título nosso era outro. Duvido que nós éramos pentecostais. Nós íamos ser chamados de pães asmo, ou o dia da fé. Isso aí são as luas novas. Era outra coisa desse jeito. Mas se for do dia das festas de tabernáculo, é os tabernáculos chegando aí. Exatamente. Então se deu o nome os pentecostais, porque foi derramado o Espírito Santo no dia da festa de Pentecoste. Porque tinha aglomeração muito grande e Deus sabe trabalhar e sabe agir. Deus sabe agir. E por causa disso que deu uma multidão de salvação de alma. Porque pegou todo mundo, a multidão, e foi quase 3.000 almas que se agregaram nos pés do Cristo. Essas são as duas bênçãos distintas. O derramamento do Espírito Santo, a profecia do capítulo 2, 28 de Joel, ela cumpriu em parte no dia de Pentecoste, mas o cumprimento dela cabal vai ser quando Cristo vier em glória e colocar os pés no Monte das Oliveiras, aonde Israel vai reconhecer que Cristo é o que foi ferido e que morreu na cruz do Calvário, lá que vai cumprir esta profecia mesmo, e derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Aí vai cumprir cabalmente essa profecia, que vai ser aonde o derramamento do Espírito de súplica que vai ser derramado sobre Israel. Então o batismo com o Espírito Santo, irmão, é para a todos. Tem mais os irmãos que fazem pergunta? Hamilton, Mamanel, irmão João, Marcos, as irmãs, tem a liberdade. Vamos para o segundo ponto. Vai lá. Em Mateus 3:15 fala que João batizou nas águas, né? Isso. Mas no versículo 13 de Mateus 3 diz assim: e na sua mão ele tem uma pá que limpará a sua eira, recolherá o seu trigo e a palha queimará com fogo. Então esta aí é da referência final, né?
final da história, né? É outra história. Essa referência está em Isaías capítulo 3, essa referência também está ali no capítulo 4 de 1 Coríntios, então diversas referências apontando para no caso escatológica, no final dos séculos, né? Eu li e eu vi também que tem essa diferença, essa divisão desse texto de Joel. Com ele está com a pá. Vocês sabem muito bem da história. Quem trabalhou na roça e quem já trabalhou com trigo sabe muito bem. Sabe muito bem. Com ele está a pá. Por que a pá? E limpará a eira. Dá para explicar isso aí, mano? Hã? Com ele está a pá. E ele limpará a eira. Lembra da parábola do trigo e joio? Hã? Que os discípulos quis arrancar o joio? O que o Senhor disse para os discípulos? Deixa. Porque lá na colheita, o homem da pá chegando. Sabe por quê? Eles montuavam o trigo na eira. O trabalhador aproveitava o vento, metia a pá no trigo e jogava para cima. O vento levava a munha e o trigo caía. Os frutos caíam livre. Então, o homem da pá está chegando aí, hein? Vai limpar a eira, gente. Essa é a realidade. Quem está com a pá na mão é somente um. Se chama Jesus. A pá não está comigo. Hã? Meu Deus do céu. Munha virou munheiro. É muita munha, viu? É ou não é, irmão? Rapaz, se jogar para cima. Jogar para cima vai vazar muita gente. Tá, irmão? A gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Vamos partir para o segundo ponto? Pode? Segundo ponto, o propósito do batismo no Espírito Santo. Considerando-se que, se batizado no Espírito Santo, não é salvação, e ambas as experiências são coisas distintas, como verdade pentecostal fundamentada na maneira robusta no Novo Testamento. Então, é necessário saber qual o propósito deste batismo. Finalidade. O propósito central é capacitação do Espírito Santo para o serviço divino, como a. O poder para uma vida santa e serviço eficaz. B. A pureza ou a santificação simbolizada pela língua de fogo. C. O revestimento pleno do poder de Deus. Todos foram cheios do Espírito Santo. D. A proclamação ou testemunho de Cristo, concedido de várias formas pelo Espírito, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falasse. 2. A capacitação do Espírito é de conhecimento da maioria e a ideia do termo batismo. A imersão, ser batizado, significa mergulhado. As expressões como derramar o Espírito sobre os irmãos e as irmãs, ou serem cheios do Espírito Santo, para se referir
ao batismo no Espírito Santo. Pode lançar luz sobre o propósito desta promessa, pois ser imerso significa capacitação. Isso é revelação do mistério de Deus, poder para testemunhar de Jesus, profetizar, realizar milagres. 3. Uma necessidade real e atual. O Espírito Santo veio no dia de Pentecoste porque os discípulos precisavam que a sua mensagem fosse revestida de poder para salvar os pecadores. Como receber esse batismo? É o Senhor Jesus que batiza. Todos os crentes devem buscar essa promessa para a sua identificação e crescimento espiritual. Não existe regras regidas no Novo Testamento para recebê-lo, pois Deus atende a casos individuais de modo diferente, mas é necessário arrependimento sincero, fé na promessa do batismo no Espírito Santo, oração e paciência. Amém? Amém. Aqui está ali do segundo ponto. Propósito do batismo no Espírito Santo. Deus só faz as coisas com propósito, irmão. Deus só faz as coisas com propósito. Vocês percebem bem como as coisas funcionam. No capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, quando Paulo sai de Corinto e chega em Éfeso, o Apolo tinha saído de Éfeso e vindo para Corinto. Quando Paulo chega em Éfeso, Paulo encontrou 12 discípulos. Encontrou ou não encontrou? Encontrou 12 crentes na cidade de Éfeso. Paulo faz uma reunião e pergunta àqueles crentes: vocês já foram, você recebeste o batismo, o Espírito Santo quando crente? Qual foi a resposta? Hã? Para aí. Marcos, quando eu leio isso aqui, eu fico meio... Eu fico meio assim, senhora. Os discípulos falou para Paulo: nós nunca nem ouviu falar. Mas a Bíblia, a palavra de Deus disse que Apolo, ele era poderoso nas Escrituras. O que aconteceu? Nunca ouviu falar da pessoa do Espírito Santo? Aconteceu um negócio lá, hein? Não tem condição. Como pode um camarada poderoso nas Escrituras, se o Espírito Santo está em todas as Escrituras? Está ou não está? Sabe o que ele falava? O que ele falava? Aí Paulo diz assim: ei, mas vocês foram batizados que batismo? Não, nós fomos só batizados no batismo de João. E quer dizer, o batismo nas águas. E aí Paulo falou assim: então vem cá então, vou fazer um negócio com você. E a Bíblia diz que Paulo impôs as mãos sobre eles, e eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar
em outras línguas. Mas você percebe bem, meus queridos irmãos, todo homem, toda mulher que aceita Jesus como Salvador, ele tem o Espírito Santo na vida. Tem ou não tem? Agora, eu já tô meio cabreiro com os crentes já, hein? Eu já tô vendo crente, irmão, colocando o Espírito Santo no coração de gente que nunca aceitou Jesus, irmão. Mudou a mensagem dos crentes hoje. É um massageador de ego, querendo estar bem com todo mundo. Não, todos são filhos de Deus. Oh, conversa fiada. Não desce. Todos são criatura. Agora, filhos não, gente. Para se tornar filho de Deus, precisa nascer de novo. É a mensagem que Jesus pregou para Nicodemo. É necessário nascer de novo. Aí se torna filho de Deus. Até, no entanto, é somente criatura. Marcos 16:15. Ide por todo mundo e faz o quê? Pregar o evangelho a todos os filhos. Ah, criatura, né? Então já mudou a cantiga, né? Prega o evangelho a toda criatura. Aí vai. Quem crê? Aí já mudou a cantiga. Quem crer e for batizado será salvo. Aí já tem que ter nascimento de novo, tem que nascer de novo. Então a gente fica analisando as coisas hoje. Hoje parece que eu já vi o vento balançar a árvore, mas nesse século 21 eu já estou vendo a árvore balançar o vento. Como é que está escrito aí? Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Mudou a cantiga. Tem que ter um processo. Evangelho de João 1:12. E deu-lhe os direitos de serem chamados filhos de Deus ao que crer no seu nome. Não tem esse negócio, irmão. Então a gente fica analisando hoje as coisas hoje. Não é bem por aí, não. Não, irmão. Eu sempre digo, ou nós tem as nossas refutações, ou nós então estamos perdendo tempo. Nós temos que ter a nossa refutação. Bíblia. O cara diz que eu digo, crentes, lê a Bíblia, pelo amor de Deus, lê a Bíblia. Bíblia não é para tomar uma coça todos os domingos. A Bíblia é para ser lida. Todo dia, a Bíblia, todo dia eu estou tomando um couro na casa dos crentes. Todo dia mete o pano nela, pá. A Bíblia não é para apanhar, não, gente. A Bíblia é ser lida. Poeirada, o pessoal não lê a Bíblia. Eu outro dia estava falando na matriz, irmão, a dificuldade hoje, que nós estamos enfrentando hoje, é falta da leitura da Bíblia. Porque se ler a Bíblia e praticar a Bíblia, não dá erro. Mateus 7:24, aquele que ouve a minha palavra e pratica, tem que ler, tem que ouvir, mas também tem que praticar, não dá erro. Eu duvido, irmão, duvido. Se praticar a Bíblia, duvido. Se dá algum problema de divisão, dá problema de contenda, não dá. Você já acredita que dá, irmão? Não dá não, irmão. O tudo de ruim que está acontecendo por aí afora aí, falta da prática. Vamos lá? Conselho teológico. Irmão, vou te falar a vida com você. Vou dizer uma coisa para vocês.
Eu estou vendo uns negócios tão absurdo hoje, dentro do Evangelho. É coisa de maluco. Eu estava assistindo no YouTube uma pregação de uma pastora, dando uma palestra de casais. Olha o que a mulher colocou. Olha o tema da mensagem. Olha o tema. Olha o tema do evento. Como fazer um marido cavalo se tornar príncipe? Como fazer um marido cavalo se tornar príncipe? Olha que coisa de doido! Tem uma turma de besta que vai atrás aí. Uma turma de besta. E ela estava contando a vida dela de casar com o maridão. Eu falei, senhor, então essa mulher então é o quê? Olha, irmão, olha a cabecinha, olha a cabecinha. Se o marido dela é um cavalo, imagina essa mulher, gente. Vamos parar para pensar, pelo amor de Deus. Será que não tem ninguém para chegar nessa mulher e falar com ela? Olha a besteira que você está colocando aqui. Eu não entendo, gente, eu não entendo, tem coisa, é coisa absurda que a gente vê nesse evangelho hoje. Sabe por quê, meu irmão? Vou explicar isso. É porque o evangelho é simples e o povo não está concordando com a simplicidade do evangelho e quer trazer coisas e está se quebrando tudo. Evangelho é coisa simples. Vai na simplicidade do evangelho. Não adianta querer enfeitar pavão, meu irmão. Sim. Coisa boa ouvir a mensagem. Uma irmã pregando aqui, ela falou que tem um texto, e nesse texto ela usar o exemplo da palmeira, né? Ela disse que a palmeira não cai, porque ela estudou que a palmeira, ela cresce, mas também ela cresce para baixo até chegar a 30 metros de profundidade, né? Nós vemos que esses intelectos assim, isso traz realmente uma mensagem bíblica. Ou ela não tem nem 30 metros de comprimento, ela tem 30 de profundidade, para não cair, né? Então, outra coisa, pastor, essa maneira que dizem que a Bíblia vai dizer, tal, essa maneira, a expressão é certa? Errada. A Bíblia não vai dizer nada, a Bíblia diz. A Bíblia não vai dizer nada, a Bíblia diz. Paulo quer dizer, Paulo não quer dizer nada, Paulo diz. Jesus quer dizer isso, Jesus não quer dizer nada, Jesus o que ele quis dizer já está escrito. Essa é história, isso é conversa de teólogo, irmão. Jesus quer dizer, Paulo quis dizer, já está adivinhando o pensamento de Paulo, já morreu há um tempo. Quis dizer, Paulo não quis dizer nada, Paulo que ele quis dizer já está escrito. Já está escrito, sim. Assim. Vou falar que está gravado, mas ela falou de 3 a 4 metros e atinge a raiz da palmeira. Antes dela crescer para cima, ela fixa as suas raízes, ela fez uma comparação com o crescimento espiritual. Exatamente. O que o pastor Gil está falando da Bíblia, né? O crente hoje precisa ter uma estrutura bíblica. Precisa. A Bíblia é raiz.
ele disciplinar, para depois ele crescer. Então a irmã fez uma comparação, pegando o texto lá de Salmos, da palmeira, né? E ela falou isso aí, que ela cresce de 3 a 4 metros e fixa, antes dela crescer para cima, ela se enraiza, para depois ela atingir o crescimento para cima. Não foi 30 metros, foi de 3 a 4 metros. É assim. Então está explicado. Se você for observar bem, irmãos, observa bem. Pedro escreveu no capítulo 2 Pedro 3,18, como é que está escrito? Crescei. Mas o que? Eu quero o versículo completo. Crescei na graça. Mas o que? Porque hoje, quando você coloca ponto, você dá espaço de você colocar coisas que a Bíblia está te dando direito de colocar. A Bíblia diz assim: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Então ela define em que você precisa crescer. É no conhecimento de Cristo. Agora, secular, isso é outra parte. Faz a comparação entre conhecimento e sabedoria. Exatamente. Exatamente. E a Bíblia diz ainda que a gente tem que crescer no conhecimento de Deus. Então, quando a palavra de Deus diz que você tem que edificar sua casa, a Bíblia diz que nós temos que estar arraigado na palavra. Enraigado na palavra é aquele que não se move fácil, irmão. Nada pode se mover você facilmente. Por quê? Você está arraigado na palavra. Você está aprofundado na palavra de Deus, que é Cristo. Essa que a Bíblia está ensinando. O batismo com o Espírito Santo é um revestimento, é algo mais que Deus dá para a gente anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Os dons espirituais, isso é ferramentas que o Espírito Santo distribui para a igreja, para o serviço. Glória a Jesus. E não é para a gente ganhar dinheiro com isso não, é para trabalhar no reino de Deus, porque tem gente que está usando os dons para ganhar dinheiro. Agora virou o contrário. Agora, se o Simão hoje estivesse aqui, ele ia ganhar, hein? Alguém ia vender. Porque o Simão, quando ofereceu dinheiro por causa do negócio lá, o Pedro deu a bronca dele. Você não tem nem parte nem sorte nesse negócio. Mas hoje, se o Simão estivesse aqui, meu filho, a agenda dele estava lotada. Quanto que ia dar? Tá no real ou no dólar? Hoje o negócio é desse jeito. Hoje o negócio só vai na base do dinheiro. Pelo amor de Jesus, né, irmão? É um negócio fora do comum. Hoje, irmão, um certo dia o pastor Pedro está derrubando a igreja, e o irmão está lá derrubando a igreja para construir outra, e o pastor Pedro falou assim: ô irmão, quantas verdades foi falado em cima desse púlpito, hein? O irmão falou assim: pastor Pedro, mas quantas mentiras também foi falado aí também? É verdade, irmão. Nós temos que levar o negócio do evangelho mais a sério. Para o nome de Deus ser glorificado, precisa colocar mentira para o nome de Deus ser glorificado. O nome de Deus é glorificado com a verdade, porque Ele é a verdade. Vamos andar mais um pouquinho? Terceiro ponto. Quem pode ler? Nem todos os crentes em Jesus são batizados no Espírito Santo.
Apesar de a promessa divina ser para todas as pessoas que se convertem ao Senhor Jesus, em todos os lugares, em todas as épocas, mas todas elas têm o Espírito Santo. As outras línguas, a glossolalia, são inteligíveis e evidência eterna, física inicialmente, o batismo no Espírito Santo, mas não só isso. Note que a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus acrescenta, mas somente a evidência inicial, pois a evidência contínua da presença especial do Espírito com o fruto do Espírito e a manifestação dos dons. Sua fonte é o próprio Espírito Santo. Em línguas, os discípulos falavam das grandezas de Deus, e na casa de Cornélio todos os ouviam falar em línguas e manifestar a Deus. Função das línguas. Elas sinalizam a presença do Espírito. O dom de línguas, pelo que se vê nos capítulos 12 a 14 de 1 Coríntios, está associado à oração pessoal. As línguas em Atos indicam o recebimento do poder profético. Língua nas cartas de paulinas são também importantes, pois os apóstolos as escrevem como língua do Espírito, por meio das quais conversamos com Deus em mistério. Por meio delas, oramos em espírito e louvamos a Deus. Esse dom, sem dúvida, é muito útil para a oração, as devoções pessoais e o desenvolvimento da nossa sensibilidade ao Espírito. Foram as línguas que sinalizaram o batismo de Cornélio, que sinal tangível levou Simão samaritano a desejar esse dom. A atualidade das línguas. A promessa de ser batizado no Espírito Santo é para toda a igreja. Isso engloba todos os cristãos, em todos os lugares, em todas as eras, de modo que as línguas são inseparáveis do Espírito Santo, do batismo no Espírito, dos 3 sinais sobrenaturais manifestos nos dias de Pentecoste, como a descida do Espírito Santo. Somente o falar em línguas veio para ficar. Ele se repete, mas outros 2, um som como de um vento veemente e impetuoso, e línguas repartidas como que de fogo, ocorreram uma só vez, e eles não se repetem nunca mais. Muito bem. Meus queridos irmãos, esse movimento pentecostal é que pregam, eles aceitam esses dons, batizam com o Espírito Santo, os dons espirituais. E isto, hoje, está trazendo tanta confusão. Está trazendo tanta confusão. Eu vou falar uns negócios aqui. Eu ouço muito. Vou dizer um negócio aqui hoje. Tem um negócio assim esquisito dentro da igreja. Esse negócio esquisito. Hoje você vê tanta aberração quando fala a respeito de igreja. No dia de Pentecoste, o que eles falaram que os crentes estavam? Hã? Por quê? Esses homens estão embriagados, esses homens
Já começou no dia de Pentecoste. É o que está escrito no capítulo 2. Esses homens estão embriagados. Mas por quê? Eles não falaram isso à toa, não. Eles viram alguma coisa anormal no meio dos 120 naquela época. Senão ele não ia falar isso, não. Não ia. Ô irmão, vou dizer uma coisa para você, experiência. Eu vou dizer uma coisa para vocês. O crente que recebe o batismo com o Espírito Santo, com fogo, eu vou dizer para vocês, hein? Experiência, hein? Ele faz umas coisas fora de norma, viu? Faz. Irmão, é uma alegria que não tem como a gente explicar. É um negócio inexplicável. Você não, parece que a gente não está na terra. É um negócio que quanto mais você grita, mais vontade você tem. É um negócio descontrolável, gente. Isso é uma coisa que não é para a gente explicar. Isso é uma coisa que é só para a pessoa, no dia que recebe, vai ter essa experiência na vida. Essa é uma das realidades. Eu me lembro que Jesus me batizou com o Espírito Santo numa terça-feira. Irmão, nós morávamos 1h30 longe da cidade. A nossa lanterna era vagalume. E naquela semana Jesus batizou o meu irmão, minha irmã, e batizou eu com o Espírito Santo. E está tudo fresquinho. Batizou por atacado, irmão. Irmão, imagina que jeito que nós íamos naquele escuro. Aquela escuridão, meu irmão. Era línguas estranhas e já não estava nem esquentando a cabeça, meu irmão. Nós não queria nem saber de nada o que ia acontecer na nossa frente. O negócio era nós e Deus no negócio. Acabou. É um negócio que não tem como você explicar. Só quem passou por essa experiência que sabe. Imagina, meu irmão, Pedro, o homem, na mesma hora, esses homens não estão embriagados como vocês pensam. Irmão, um homem sozinho confrontar uma multidão, gente. Um homem sozinho para confrontar uma multidão, irmão, só o Espírito de Deus na vida do homem desse. Essa é uma das realidades. Sim, irmão João. Está desligado, irmão. Que a gente reunia na Assembleia de Deus, lá na roça, o Espírito Santo era derramado tanto dentro da igreja que era um som como impetuoso. E tinha dia que para terminar o culto era difícil, né? Aqui nos 4 cantos da igreja já só via o Espírito Santo sendo manifestado. Então parecia que o povo tinha um gozo tão grande, é como o senhor falou. Aquele gozo penetrava, a igreja já chegava, a igreja estava aberta. Os crentes já chegavam, irmão, já dobravam o joelho, já começavam a falar em mistério lá, no banco. Não é assim? E quando começava, tinha vez, irmão, que não tinha quase, era difícil para terminar o culto. Porque os crentes, quanto mais o Espírito Santo manifestar, parece que mais queria manifestar. Só que Jesus curava, assim, a gente orava para enfermo, ele era curado no momento, assim, na hora. Saía glorificando a Deus porque ele recebeu a cura. Hoje as coisas estão muito diferentes no nosso meio. Né, pastor? Quando a gente vê um crente receber já o batismo no Espírito Santo dentro da igreja, é uma novidade para nós. Porque parece que não está havendo isso mais no nosso meio, dentro da Assembleia de Deus. Né?
E o que mudou isso aí, pastor? Irmão, deixa eu dizer para vocês. Eu tenho andado muito. E as mensagens que eu prego, essas simples sim. E as coisas não estão boas, não. Tá não. Vocês acham que estão bom? Tá não, gente. Marco, eu sou um camarada que quando tá bom, tá bom. Quando tá ruim, fala, não tá ruim. Não tem meio termo. Irmão, negócio não tá bom, não. Tá não, irmão. Tá bom, não. Eu ando muito. O nosso irmão acabou de dizer, eu estou muito assim cismado. É a forma que o Assembleano está orando hoje, gente. O Assembleano aprendeu a oração do chama-gato. A gente chega na igreja e está todo mundo assim. Falei, misericórdia, eu estou aonde aqui? Você vai para outra. Você vai. Eu estou falando, irmão, eu ando, gente. Ó, parece que, ó, nivelou. Isso é quando ora, né? E tem lugar que você chega e ninguém nem ora. Na realidade, já chega e já toma o celular e acabou. Um dia eu cheguei na matriz, encostei o carro lá, o carro estava com a lambainha, mas... Aí eu estou notando. Subi, estou lá orando. Quando faltou 5 minutos para as 8, a irmã levou e foi para a igreja. Olha onde chegou, gente. Ela vai para a igreja, fica dentro do carro, espera passar o período de oração. Quando termina o período de oração, aí ela vai para a igreja. Falei. Aí um dia o demônio pegou a filha dela. Aí mudou a cantiga. E eles não querendo que ninguém veio, levar para a secretaria, para pai, sai, não saiu nada, sai, não saiu nada. Aí, o pastor Josias está te chamando lá embaixo. Falei, cheguei lá, tá derrubando tudo. Olhei para a cara do, olhei para a cara dela, e a irmã está lá. Oh, Jesus, tem misericórdia de mim. Falei, agora? Gente, esse povo tá passando com a peneira demais, pelo amor de Deus. Engraçado. O que está acontecendo, gente, com nós? O que está acontecendo? O que aconteceu? O que aconteceu? O que perdeu? O que nós esqueceu para trás? Outro dia o camarada ligou para mim e falou assim, ô pastor Josias, o senhor vem pregar aqui ainda? Eu falei, vou. Pastor Josias, você é aquele ainda? Oh! O negócio tá feio, hein? Tá feio o negócio. Falei, não, meu filho, estou melhor do que ontem. Não, você é criticado. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós não podemos esquecer alguma coisa, hein? Muitas das vezes nós falamos coisas que nós não somos aquilo que nós falamos. Hã? Lembra o que Jesus escreveu para a igreja? Diz que está vivo. Mas está o quê?
morto, irmão. É o que estão dizendo, é o que está acontecendo hoje. Todo mundo batendo. Eu estou vivinho. Jesus falou assim, já virou defunto há muitos anos. Ó. Jesus escreveu isso para uma igreja. Diz que está vivo, mas estão mortos. Verdade, irmão. Essa é a realidade. O irmão chamou para expulsar o demônio numa casa aí. Irmão, olha que coisa de doido. Você sabe o que eles fizeram? Gritou o demônio saiu. Sabe o que eles fizeram? Meteram óleo de unção em cima da cama e queria pegar o endemoniado para deitar em cima da cama. Gente, pelo amor de Deus, na mente deles que ia expulsar o demônio era o azeite que estava em cima da cama. Agora já está ungindo até demônio já. Olha onde nós chegou, pelo amor de Jesus. Nós chegou no final da picada, gente. Aí eu cheguei lá, lá vai eu, o irmão Ronaldo, lá vai o presbítero, o irmão Zé, chegamos lá, o pessoal tá lá e lá vai para aí. Eu cheguei lá, mas vem cá, mas até que hora vocês estão lutando isso aí? Pastor, desde das 18 horas da tarde, nós estamos até agora. Falei, mas já é meia-noite, aí. 18 horas até meia-noite é muito tempo, aí. E eu fiquei entribulado. A menina falou assim, a moça chegou lá e começou, demônio, eu vou contar até 3. Falei, epa, agora vai mesmo. E começou, e 1 em nome do Pai. Falei, essa história eu já conheço isso. 1 em nome do Pai. E 2 em nome do Espírito Santo. 1 em nome do Pai. 2 em nome do Filho. 3 em nome do Espírito Santo. Sai, seu desgraçado. Falei, para. Chega. Irmão, olha onde nós chegou, hein? Falei, não. Chega. Para. Falei, solta essa mulher aí, Deixa essa mulher, não põe a mão nessa mulher, não. Chega. Deixa essa mulher solta. Não vai quebrar tudo. Falei, quebra nada, solta aí. Deixa a mulher soltar aí. Falei, agora nós vamos cantar um hino agora. Jesus é bom, ô glória. Aí cantou um hino. Ser valente, pelejando por Jesus. Demônio, vai embora essa mulher em nome de Jesus. O demônio foi embora. A mulher ficou liberta. Quando nós acabamos de mandar o demônio embora em nome de Jesus, já está chegando mais outro grupo. Eu já tinha que buscar mais outro lá em Novo Horizonte. Falei, misericórdia, estou indo embora. Chega. Daqui a pouco vai virar uma igreja. Chegou esse ponto, irmão. Fala, nada acontece. Pelo amor de Deus, chega. Está na hora de nós mudar a situação. Está na hora. Nós chegou. Chegou um tempo, meu irmão, que eu estou tribuladinho de tudo nessa reta final. Acostumado, irmão, os crentes, os pastores, nasci ouvindo isto. Irmão, vem para a igreja, irmão. Vem para a igreja, irmão. Vem para a igreja. O ano de 2020, eu escutar os mesmos pastores. Irmão, fique em casa. Falei, o negócio mudou agora mesmo, hein? Os mesmos que chamavam para vir para a igreja, os mesmos que gritou, irmão, fique em casa. E gritava, pelo amor de Deus, irmão, fique em casa. Falei, nós chegou no final da picada, hein? Sim, estou encerrando. Vamos ouvir o nosso irmão lá?
Com certeza. Só a visão já está dizendo tudo, né? A visão do cesto, né? Cheio de animais imundos. Já estava dizendo. As outras lá são imundos. Essa é uma das realidades. Mas, meus queridos irmãos, mantenha a chama acesa. Não abre mão das raízes pentecostais. Isso é o conselho. Não abandone a leitura da palavra de Deus. Seja aqui na casa de Deus, seja em casa, leia a Bíblia. Não lê a Bíblia só para pregar, lê a Bíblia por hábito cotidiano. É um alimento espiritual, tem que ser cotidiano. Fazendo assim, mantenha a chama acesa e o Espírito do Senhor continuará reinando em nossas vidas, em nossos corações, na nossa casa, na igreja, e o nome do Senhor será glorificado e exaltado. Amém? Salve os irmãos na paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus, Deus abençoe, continue abençoando o pastor Josias, pela palavra em nome de Jesus. Quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos que estiveram aqui presentes, que Deus em Cristo Jesus continue os abençoando. E você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, continue buscando, pedindo a Deus, que é uma promessa para todos, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé. Estaremos aqui à noite num grande culto com a juventude, né, irmão Milton? Adorando o nome do Senhor, exaltando a esse Jesus que merece toda a honra e toda a glória. O pastor Josias falou, encerrando aqui, a respeito isso que a gente fala, né? A gente chega na igreja, ao invés dos irmãos, eles me ensinaram que quando a gente chega na igreja, a gente que tem condições de ficar ajoelhado, a gente só levanta quando o pastor pega no microfone para orar, né? Hoje a gente já chega na igreja, a gente já topa. A gente já falou algumas vezes a respeito disso aqui, mas parece que foge da mente do pessoal. E eu sempre digo para os irmãos, nós só vamos vencer, irmãos, em nome de Jesus, quando nós entendermos o verdadeiro propósito de Cristo em nossas vidas. E a igreja só vai vencer quando se unir no propósito de oração, em nome de Jesus, tudo aquilo que nós estamos passando. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus, oramos. Amado Deus, glorioso Pai que estás no céu, graças te damos pela palavra do Senhor, meu Deus, aqui ministrada esta manhã. Louvamos a Ti pela vida do pastor Josias e apresentamos a vida de cada um dos irmãos que receberam esta palavra na manhã de hoje, através também das redes sociais. Ó Pai, no nome de Jesus, queremos desde já, Senhor, apresentar este dia nas Tuas mãos e agradecer ao Senhor pela oportunidade. Pedimos ao Senhor, Deus, leva-nos em paz para os nossos lares. Abençoa, Senhor, o nosso dia. Ó Deus, desde já, Deus, glorificamos ao Senhor pelo culto de logo mais à noite, onde nós estaremos aqui reunidos para adorar ao nome do Senhor juntamente com a juventude. Ó Pai, abençoa, Senhor, meu Deus, de uma forma especial. Desperta em nome de Jesus aqueles, meu Deus, que estão, Senhor, meu Deus, dormindo, desapercebidos, Senhor, acerca da sua vinda, Senhor. Ó Pai, no nome de Jesus, ó Pai, fortaleça, renova em nome de Jesus, porque nós cremos no poder da Tua palavra, Senhor. Em o nome de Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos não só hoje, mas é para todos sempre. Amém, Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador, e sejam com todos que amam a sua vida e todos digam, amém. Que Deus em Cristo Jesus os abençoe.